Quero, então, meus irmãos, ah, compartilhar nessa manhã essa mensagem que a gente tem eh, tido o objetivo de mostrar para os irmãos que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é útil para a nossa fé, para a nossa correção, para a nossa exortação, para a nossa instrução, para o nosso crescimento espiritual. É muito importante conhecermos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos olhar para o livro de Josué. Talvez você se pergunte assim: por que, em nossa época, nesse momento em que nós estamos vivendo, deveríamos olhar e estudar o livro de Josué? Um livro que traz um relato um tanto quanto sombrio de guerras, de matanças, de conquistas, que talvez, se fosse uma ficção, daria uma boa série de filme épico ou um filme com essa história, que seria uma história talvez de aventura, uma história de drama, uma história emocionante, enfim. Mas o livro de Josué é um livro histórico que traz fatos reais, está nas Escrituras Sagradas, e se está nas Escrituras Sagradas, foi inspirada por Deus para trazer uma mensagem ao nosso coração, para nos instruir de alguma forma com aquilo que Deus fez na história ao longo desse período que está registrado no livro de Josué. Nós vamos ver nesse livro que Deus chamou Josué para ser um general, para comandar o exército de Israel na conquista da terra prometida. No entanto, o que estava em jogo ali era muito mais do que conquistar uma terra, é muito mais do que invadir outros povos e possuir uma terra. Ali estava questões que diz a respeito com a minha vida, com a sua vida, diz respeito ao plano, ao projeto de Deus de redenção, aquilo que Deus iria fazer no tempo e na história a partir de Cristo Jesus. Portanto, o livro de Josué ele é muito importante para conhecermos. Ele traz um recomeço para o povo de Deus. E muitos de nós hoje precisamos também de recomeços. Depois de 40 anos do povo de Deus vagando pelo deserto, passando por muitas provações e lutas, o povo de Deus então entra na terra prometida, se apropria da herança e desfruta das bênçãos de Deus, das bênçãos da terra que Deus havia prometido para eles. Ah, meus irmãos, então nós devemos observar que sempre depois de um grande deserto, há uma terra que mana leite e mel, há uma terra prometida e há para nós uma terra prometida, uma terra que devemos conquistar, mas não uma terra qualquer. Há prometido para nós um novo céu e uma nova terra que nós conquistaremos não pelo nosso esforço ou por nosso mérito, mas por nosso Josué, por nosso Jesus Cristo, aquele que é o caminho para nos levar à nova terra, ao novo céu e à nova terra. O livro de Josué, meus irmãos, é um livro histórico, como eu disse. O autor desse livro, segundo a tradição judaica, é Josué. Josué que leva, então, o nome do livro, ele é o autor do livro, exceto os últimos versículos, ali do capítulo 24, do verso 26 a 33, que a tradição vai atribuir a Finéias, neto de Arão. A data da escrita desse livro, por volta de 1380 a.C., no final da vida de Josué, o tempo de ação, a entrada da terra prometida, por volta de 1406 a.C., até a morte de Josué, por volta desse período, como eu disse, 1380. E o tema do livro é a conquista da terra prometida, a conquista da terra de Canaã. E nós podemos dividir o livro, pelo menos, em 4 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 5, a preparação, então, do povo para a entrada de Canaã. Do capítulo 6 ao capítulo 12, a conquista da terra. Do capítulo 13 ao capítulo 22, a divisão da terra, a distribuição da terra. E depois a gente vai ver do verso 23 a 24, a despedida de Josué. Um verso-chave, um verso importante para o texto de Josué, para o livro de Josué, é o verso 2 do capítulo 1, que diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, meus irmãos,
nós olharemos para esse texto e vamos extrair uma mensagem. Aqui é uma mensagem que fala do recomeço do povo de Deus. E o povo de Deus vai recomeçar com um novo líder, numa nova terra, para viver uma nova vida. Então eu quero nessa mensagem trazer a luz das Escrituras, a luz do livro de Josué, uma mensagem ao seu coração, uma mensagem de recomeço. O texto fala que Deus levantou um novo líder. O texto fala que Deus está dando uma nova terra para que o povo pudesse desfrutar de uma nova vida. Vamos olhar o texto do capítulo 1, vamos ler capítulo 1 de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós, diante da Tua presença, ó Deus, queremos apresentar ao Senhor, para a Tua glória, ó Deus, o culto que nós estamos realizando nessa manhã. Ó Deus, os louvores que foram cantados, a mensagem, ó Deus, que será pregada, que chegue ao Teu altar como cheiro suave, porque é para agradar o Teu coração, para a glória e louvor do Teu nome. Ó Deus, nós não podemos estar nessa manhã, no dia do Senhor, com todos os irmãos aqui na igreja. Ó Deus, isso entristece o nosso coração, mas estamos aqui, ó Deus, reunidos com uma pequena parte do Teu povo, ó Deus, para transmitir esse culto, para que a Tua palavra possa alcançar os corações dos nossos irmãos que estão em casa. Ó Deus, então te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra alcance os corações, que a Tua palavra traga ânimo, que a Tua palavra traga coragem, que a Tua palavra traga conforto, que a Tua palavra traga instrução, que a Tua palavra, ó Deus, traga encorajamento, que a Tua palavra conduza o Teu povo, a Tua igreja local, para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, por esses irmãos que aqui estão trabalhando para promover, ó Deus, esse trabalho, para fazer com que essa transmissão pudesse acontecer. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que eles continuem, ó Deus, firmes no Senhor, corajosos, ó Deus, dedicados à Tua obra, ó Deus, para a edificação da igreja, para que Teu nome seja glorificado. Obrigado, ó Deus, pelos meus irmãos que estão em casa, mas não estão dispersos, mas estão conectados, estão, ó Deus, sedentos, estão conectados para ouvir a Tua voz, estão, ó Deus, conectados conosco através da internet para adorar o Teu nome. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um deles. Pai, que a Tua mão poderosa esteja nos guardando nesse tempo tão difícil, que a Tua mão poderosa nos proteja nesse tempo tão difícil.
Nós confiamos no Senhor. Muitos fazem menção de carros e cavalos, mas nós anunciamos o nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, doentes nesse momento, aqueles que estão, ó Deus, lutando contra o vírus, seja em casa, seja no hospital. Ó Deus, que tua mão graciosa e poderosa possa curá-los, Senhor. Nós confiamos no Senhor e no teu poder e sabemos que tu pode promover cura, ó Deus. Por isso nós te pedimos que o Senhor cure os teus servos, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor traga de volta para casa. E nesse tempo, ó Deus, de angústia e de aflição, que o Senhor cuide do coração das famílias, ó Deus. Pai, por favor, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que a tua mão poderosa venha sobre nós. Já tem muito tempo, ó Deus, que estamos vivendo essa pandemia. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que essa pandemia passe, Senhor. Ó Deus, que esse momento tão difícil que nós estamos vivendo passe, ó Deus. Que possamos, ó Deus, aos poucos voltar à normalidade, à vida que nós tínhamos antes. Ó Deus, que se esse tempo seja um tempo, ó Deus, para nos chamar ao arrependimento, que possamos entender essa tua mensagem, nos voltarmos a ti, ó Deus, em oração, em busca do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos faça entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo nesse momento. Mas, ó Deus, o nosso coração clama e suplica que o Senhor venha com graça e com misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, nos perdoe. Que o Senhor venha, ó Deus, e haja nesse tempo e alivie a nossa dor, a nossa angústia e o nosso sofrimento. Nós clamamos a ti, ó Deus, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Por favor, ó Deus, nos ajuda nesse tempo, nos livra de todo mal, nos livra, ó Deus, dos vales de sombra de morte. Ó Deus, nós confiamos em ti, sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. E por isso, ó Deus, nós clamamos e suplicamos, como um filho, ó Deus, que clama a seu pai, como um filho que quando, ó Deus, está enfermo, quando tem dor, chora, suplica e grita por ajuda, e pede ajuda ao Pai. Assim, ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor jamais nos abandonará, porque mesmo que uma mãe viesse abandonar o seu filho, o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor é um Pai zeloso, é um Pai que nos adotou como filho, ó Deus, através da vinda de Cristo a esse mundo, através de Cristo ter morrido naquela cruz em nosso lugar. O Senhor nos adotou como filhos. O Senhor tem cuidado de nós e o Senhor vai nos levar para casa. Nós confiamos nisso, ó Deus. Mas suplicamos ao Senhor, por favor, ó Deus, está doendo. Nos ajuda, Pai. Por favor, ó Deus, nos alivia da dor, da angústia, do sofrimento, dessa tristeza tão grande que nós sofremos, ó Deus, por ver tantas pessoas perecendo, falecendo, ó Deus, tantas despedidas, tantas pessoas que amamos, ó Deus, estão sofrendo por conta dessa questão. Por favor, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Por favor, ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra nessa manhã. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus, então, escolheu Josué, um novo líder. Nós, quando olhamos para o texto de Êxodo, do capítulo 3 até Deuteronômio, capítulo 34, nós vamos ver Deus conduzindo o povo de Israel através do ministério de Moisés. Mas agora, Deus escolhe Josué. Josué, que era servo de Moisés, que era auxiliar de Moisés, agora é levantado para ser o grande general, o grande líder para conduzir o povo de Deus até a terra de Canaã. E nesse texto que nós lemos, do capítulo 1 de Josué, Deus vai preparar Josué. Deus vai preparar o coração de Josué para ser esse grande líder. Deus chama Josué e promete Josué algumas coisas importantes para que Josué pudesse ser bem-sucedido na tarefa de conduzir ao povo para conquistar a terra de Canaã. No verso 3 e o verso 4, nós vemos que Deus reafirma a promessa da terra para Josué. A mesma promessa que Deus havia feito a Abraão, que confirmou a Isaac, que confirmou a Jacó, que fez a Moisés.
agora Deus reafirma a Josué. O verso 3 e o verso 4 diz: como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Então Deus reafirma a Josué a promessa da terra de Canaã. Isso era muito importante para Josué. Por quê? Porque Josué conseguiu acompanhar toda a trajetória do povo do Egito ao deserto e viu que aquele povo havia perecido. Embora Deus havia feito a promessa a Moisés, aquele povo foi incrédulo, rebelde, ficou no deserto. Uma nova geração surgiu e Deus está agora reafirmando para Josué a mesma promessa. O que Deus está dizendo a Josué? Está dizendo a Josué: Josué, avance, porque você vai conquistar, eu estou te prometendo isso. Era importante demais para um líder humano como Josué saber que essa grande conquista, esse grande trabalho, esse trabalho que era muito maior do que as suas próprias forças, seria bem sucedido, porque o próprio Deus estava prometendo a Josué aquilo que havia prometido a Moisés. Portanto, Deus reafirma a promessa a Josué da terra de Canaã. Josué deveria marchar. Josué deveria ir à frente do povo, porque Deus havia prometido dar a ele aquilo que ele havia já prometido a Moisés. Meus irmãos, se tem algo hoje que nós devemos lembrar, é das promessas de Deus. Nesse momento de deserto que nós estamos enfrentando, nesse momento de olhar e perceber que muitos de nossos estão ficando pelo deserto, ficando pelo caminho, a sensação nossa de olhar e ver muitas pessoas morrendo por conta dessa pandemia, talvez é a mesma sensação angustiosa ou angustiada que tinha o coração de Josué no tempo do deserto. Porque ele olhou e viu a sua geração perecer. Ele olhou e viu os seus morrerem pelo deserto. Josué já era um homem mais velho aqui. Josué olha e percebe que muitos daqueles que ele convivia, daqueles que ele amava, daqueles que ele observava, daqueles que eram mais velhos que ele, havia ficado no deserto. Mas havia uma promessa. Josué chegaria à terra prometida. Se tem algo que nós devemos nos lembrar, é que Deus está cuidando de nós. E se tem algo que Deus fez, foi vencer o nosso último inimigo, que é a morte, e a garantia então que nós temos, que nós chegaremos à terra prometida, nós chegaremos a Canaã celestial, a terra que Deus tem para nós. Portanto, nós temos que lembrar de uma promessa, a promessa que Deus nos fez, de nos dar vida eterna. Aqui nós estamos em peregrinação pelo deserto. Nós somos peregrinos nesse deserto chamado vida. E nós devemos nos lembrar que Deus nos prometeu uma terra e está nos levando para casa pela liderança, não do Josué do Antigo Testamento, mas do Josué do Novo Testamento, pela liderança de Cristo, o nosso vivo caminho que vai nos levar para casa. Portanto, nós devemos nos lembrar que Deus, quando em momentos que o povo está vivendo angústia, aflição, perdas e dificuldades, Deus reafirma as suas promessas. E nós devemos lembrar das promessas que Deus tem para nós, para a igreja, para o povo do Senhor. Lembre-se que Deus tem promessas para nós. Mas Deus ainda vai dizer a Josué, vai prometer a Josué não apenas a conquista da terra, mas prometer a Josué, estar com Josué durante esse trabalho, estar com Josué no processo, estar com Josué diante das lutas, dos desafios, das batalhas que Josué travaria. O texto no verso 5 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida.
assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus promete a Josué que estaria com Josué na batalha, que estaria com Josué na conquista, que estaria com Josué na liderança do povo, que estaria com Josué todos os dias. Deus prometeu a Josué que não abandonaria a Josué. Interessante, meus irmãos, e quando a gente olha para o texto de Mateus, capítulo 28, Jesus, depois de vencer o nosso grande inimigo, a morte, ressuscitar ao terceiro dia, depois de passar pela cruz, a Bíblia vai dizer que Jesus procura os seus discípulos e dá uma ordem aos seus discípulos. Mateus capítulo 28, no verso 16, a Bíblia diz: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus promete para a igreja é muito semelhante à promessa que Deus havia feito aqui a Josué no capítulo 1. Josué estava diante de um desafio. Ele deveria conquistar a terra prometida. A igreja agora está diante de um desafio. E ela deveria conquistar a terra, toda a terra, com a pregação do evangelho. E qual é a garantia de sucesso, tanto para Josué quanto para a igreja? Eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. O que Deus promete a Josué é: Josué, eu nunca te deixarei. Essa promessa nós podemos trazer ao nosso coração. Porque a promessa que Jesus faz aos seus discípulos em Mateus 28 é uma promessa para mim e para você. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Os discípulos ficaram no primeiro século. Os tempos avançaram e nós somos a igreja de hoje. E aquela promessa para os discípulos é a mesma promessa que Deus tem para nós. Eu estarei com vocês. Meus irmãos, lembre-se desta promessa. Deus está junto de nós até nos momentos mais difíceis. Mas Deus ainda, nessa palavra que Ele dá a Josué, não apenas faz promessa, mas faz exigências a Josué. O verso 7, verso 6, verso 7, parte A, e o verso de número 9 traz essas exigências que Deus faz a Josué. Veja, meus irmãos, o verso 7, o texto diz assim, verso 6, perdão, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Verso 9, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus exige de Josué que ele seja forte e corajoso. Deus exige de Josué que ele faça a sua parte. E qual é a parte de Josué? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, porque eu estou com você. O que Deus espera de nós, meus irmãos, diante de um momento como esse que nós estamos enfrentando? Deus deseja de nós que sejamos fortes e corajosos. Fortes e corajosos para não desanimar. Fortes e corajosos para prosseguir. Fortes e corajosos para perseverar. Fortes e corajosos para
buscar a Deus, para prosseguir em nossa vida espiritual, forte e corajosos. O que Deus espera de nós, se Ele promete, se há uma promessa, se Ele diz que está conosco, qual é a nossa parte nesse processo? Ser forte e corajoso. Deus deseja que nós sejamos fortes e corajosos. Não desanime. Eu sei que se você ficar o tempo todo que você está em casa vendo a televisão, olhando aos jornais, você vai desanimar. Você vai desanimar. Se você o tempo todo encher a sua mente, a sua cabeça com as más notícias, o teu coração vai ficar pavoroso, você vai desanimar. O mundo está repleto de más notícias e não é de hoje. Mas o que Deus deseja de nós, que sejamos fortes e corajosos. E como nós poderemos alimentar a nossa força, a nossa coragem? Através das boas notícias. E quais boas notícias Deus tem para nós? Deus vai dizer para Josué, veja a sequência do texto, Deus vai dizer para Josué, verso 7, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus pede para que Josué conheça a lei que já havia sido revelada a Moisés. Deus pede para que Josué medite nessa lei dia e noite. Meus irmãos, nós não temos só a lei que foi revelada a Moisés, nós não temos apenas a palavra inspirada de Deus que foi entregue a Moisés. Nós temos toda a palavra de Deus, toda a escritura em nossas mãos. E nessa palavra nós devemos meditar de dia e de noite. É a meditação da palavra de Deus, é a meditação nas boas notícias do Evangelho que vai nos dar força, coragem para não desanimar. Por isso eu queria pedir a você, meu irmão e minha irmã, medite na palavra de Deus. Se volte à palavra de Deus, se você tem tempo em casa para fazer isso. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra de Deus vai encher o teu coração de coragem. A palavra de Deus vai encher o teu coração de ânimo, mesmo diante de um momento tão difícil como esse. Se você deixar o seu coração ser afetado apenas pelas más notícias, você cairá numa depressão, numa tristeza, numa angústia, numa agonia, no medo, no pavor, no desespero. E talvez o desafio de Josué fosse um desafio tão grande como o nosso, ou talvez maior do que o nosso. Josué não enfrentaria um vírus. Josué enfrentaria homens de carne e osso, armados até os dentes. Josué não enfrentaria apenas uma enfermidade. Além das enfermidades, Josué enfrentaria com a sua força, com o seu vigor, batalhas, guerras, para conquistar a terra que havia sido prometida. Ele precisaria de muita coragem para isso. E da onde viria essa coragem? Da meditação, da palavra de Deus, da lei que Deus havia ordenado. Deus havia revelado a Moisés. E essa lei, essa palavra, Deus exige que Josué obedecesse. O verso 7 diz, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Deus exige que Josué, como líder, obedecesse à lei
não apenas meditasse, mas obedecesse, não apenas conhecesse, mas praticasse a palavra de Deus, não se desviasse dessa palavra nem para a esquerda, nem para a direita, mas permanecesse firme nesta palavra, mas não apenas obedecesse. Deus exige que Josué pregasse essa palavra, falasse dessa lei, porque essa lei, essa palavra que é dada a Moisés e que serviria de encorajamento a Josué, também deveria ser pregada e falada ao povo, para que também servisse de encorajamento ao povo. Ele diz no verso 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Muito bem, depois de Deus apresentar a Josué as promessas, aquilo que ele desejava que Josué fizesse, Deus então vai ordenar a Josué que marche, vai ordenar a Josué que junte o povo, porque estava na hora de conquistar a terra prometida. O verso 10 ao verso 11 diz: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordene ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, e neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Então nós começamos aqui a olhar a nova terra. Deus levanta um novo líder para conquistar uma nova terra. Deus manda Josué então levantar o povo para que o povo marchasse para conquistar a terra. E é interessante que a terra é mencionada no livro de Josué 96 vezes. Esse livro de Josué vai registrar a entrada, a conquista e a posse da terra prometida. Deus prometeu aos patriarcas, a Moisés, e agora com Josué vai cumprir a sua promessa de conquistar a terra de Canaã. Nós podemos observar que até o capítulo 5 de Josué há uma preparação para entrar em Canaã. Há ordem para que o acampamento se prepare para entrar na terra. Há ordem para que as tribos de Ruben, Gade e Manassés atravessem o Jordão para ajudar as outras tribos na batalha. Há uma ordem para os espias irem a Jericó a espiar aquela cidade. Há o relato do povo atravessando o Jordão. E antes então de entrar em batalha, Deus manda que os soldados, todos eles, passem pela circuncisão. Então, do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vemos a preparação para a conquista da terra. Do capítulo 6 ao capítulo 12, há de fato a conquista da terra, o registro das batalhas, das lutas, da guerra, há registros da queda de Jericó, há registro do pecado de Acã e a derrota do exército quando tenta conquistar Ai pela primeira vez, mas depois há o registro da conquista da cidade de Ai, a vitória sobre os reis amorreus, a conquista do norte ao sul da terra de Canaã. Então, no capítulo 6 ao capítulo 12, nós vamos ver, então, o povo de Deus de fato conquistando a terra. Após isso, a terra vai ser distribuída e dividida entre as tribos de Israel. A terra é dividida do capítulo 13 a 22, e não apenas as tribos ganham terras, mas Deus manda construir as cidades para os levitas e também as cidades refúgios. Meus irmãos, por que a terra é importante? Já parou para pensar nisso? Por que que até esse momento Deus insiste para que o povo conquistasse a terra? Por que a terra era tão importante? Se a gente olhar para a profecia de Ezequiel, as palavras de Ezequiel no capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz assim: assim diz o soberano Senhor, esta é a Jerusalém que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Essa é a Jerusalém que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. A palavra hebraica traduzida por meio também significa umbigo.
indicando que Israel é a linha vital de comunicação entre Deus e este mundo. Pois, como diz Jesus, a salvação vem dos judeus. Como Paulo afirmou, é dos judeus a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Paulo diz isso em Romanos capítulo 9, versículo 4 a 5. Deus escolheu então a terra de Canaã para que sua nação, Israel, pudesse habitar nesta terra, para que então Israel se tornasse o palco no qual o grande drama da redenção seria apresentado. A terra de Canaã, a nação de Israel, é o grande palco em que Deus revelará ou revelaria ao mundo o seu projeto de redenção, a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, era necessário que a terra fosse conquistada. Mas, para aquele povo, eles não apenas receberam terra, mas receberam uma nova vida. Aquela geração lutou para conquistar a terra e, depois de conquistado, aquela terra significou uma nova vida, uma nova história, uma nova esperança. O povo de Israel começa então a viver de fato a sua independência. Agora eles poderiam plantar e colher. Agora eles poderiam desenvolver os seus negócios, a sua fé no verdadeiro Deus, no Deus de Israel. Agora eles poderiam viver em paz, em segurança. Agora eles poderiam desfrutar daquilo que o povo de Deus não havia desfrutado ainda. Porque se a gente parar para pensar, o povo de Deus cresce no Egito como escravo e depois de ser liberto do Egito, eles vivem 40 anos no deserto, peregrinando, sofrendo todas e as maiores dificuldades que um povo poderia enfrentar. Mas eles chegam à terra, conquistam a terra e agora vão desfrutar de uma nova vida. Ah, meus irmãos, como isso é extraordinário e como isso traz aplicações espirituais para a nossa vida. Se Israel e a terra é o palco para que Deus apresentasse o projeto de redenção em Cristo Jesus, a terra que vai trazer descanso para nós é uma terra que está intimamente ligada a Cristo e ao seu projeto de redenção. Ele, de fato, é o nosso descanso. E nele nós podemos ter nova vida. Por isso ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É por isso que quando entramos em Cristo, temos uma nova vida. Quando Cristo ressuscita da morte no terceiro domingo pela manhã, ali se inaugura um novo tempo, uma nova criação. Começa tudo de novo. E aqueles que estão em Cristo descansam. Aqueles que estão em Cristo encontram descanso para a sua alma, para desfrutar desse mundo de peregrinação. Mas ainda chegaremos verdadeiramente no descanso eterno, na Canaã celestial, no novo céu e numa nova terra, onde nós viveremos de fato uma vida totalmente nova. Em Cristo, já começamos a experimentar essa nova vida. As coisas velhas se passam e tudo começa a ser feito novo. Mas o ápice, a plenitude dessa nova vida será desfrutada no novo céu e numa nova terra. Quando a gente olha para o texto de Josué, é um texto que tipifica, que aponta para nós aquilo que Deus tem feito em nossa história, na nossa própria vida. Estamos no deserto, peregrinando,
mas Deus prometeu estar conosco e nos levar até a conquista da terra. E quando chegarmos lá, desfrutaremos de uma nova vida. Portanto, isso é mais do que suficiente para nós, para não desanimarmos, para prosseguirmos e perseverarmos. O mundo não tem essa esperança. O mundo acha que a terra é aqui e apenas aqui. O mundo acha que a vida é apenas para ser vivida aqui e agora. Mas nós temos uma promessa que não está fundamentada, e Deus deixa claro isso na palavra. Não está fundamentado numa hipótese, numa possibilidade futura, mas está fundamentado naquilo que Deus fez no tempo e na história. Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. E Cristo venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Nós temos a certeza que um dia entraremos nessa terra prometida para viver uma nova vida, uma vida plena, repleta de alegria, de graça, de felicidade, onde desfrutaremos plenamente da presença de Deus eternamente. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus hoje possa alcançar o teu coração, encher o teu coração de esperança. Amém?